Fala galera, eu sou o Marcos, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma dúvida muito comum entre os investidores, principalmente os investidores iniciantes, que é qual a diferença entre renda fixa e renda variável. Se você tem essa dúvida ou se esse assunto lhe interessa, não saia daí. Quando iniciamos os estudos no mundo dos investimentos, logo nos deparamos com duas grandes classes de ativos, renda fixa e renda variável. Aí bate aquela dúvida, a gente até entende o que é cada uma, mas já bate a dúvida, qual a diferença entre elas? A principal diferença é a volatilidade, ou seja, a variação, tanto do seu patrimônio investido quanto dos seus retornos. Na renda variável, a gente investe o valor e esse valor ele pode tanto subir quanto cair, assim como os retornos, que podem ser muito bons, assim como podem ser nada. Já na renda fixa, se você aguardar o prazo definido, você sabe que o seu dinheiro estará lá, assim como o seu rendimento. O rendimento que foi definido lá atrás. Na renda variável não, a renda variável ela varia, por isso o nome, ela pode subir, pode cair. Renda fixa é fixo aquele retorno, desde que você espere o prazo definido. Quando analisamos essas informações, muita gente já para por aí e já pensa, então a renda fixa é melhor. Mas calma aí, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Não existe um melhor e um pior, só existe um objetivo. Para cada um serve um objetivo. Portanto, temos que analisar as vantagens e desvantagens de cada classe de ativos. Dentro da renda fixa, quais que são as vantagens daquela classe de ativo? A principal vantagem é justamente essa previsibilidade. Quando você precisa de um dinheiro, daqui 3, 4, 5 anos, você tem que ter uma previsibilidade. Você tem que saber quanto que você vai tirar, quando e quanto que você vai tirar aquele dinheiro. Então, a principal vantagem da renda fixa é essa. Já na renda variável, qual que é a vantagem? É a possibilidade de um retorno muito maior em relação à renda fixa. Na renda variável, o seu retorno não é limitado, assim como na renda fixa. Na renda fixa, se aquele retorno é definido, não tem como, ele não pode ser menor, mas também não pode ser maior. Já na renda variável não, ele pode ser menor? Pode, mas ele pode também ser muito maior. Já no campo das desvantagens, quais que são as principais desvantagens de cada ativo? Na renda fixa, a principal desvantagem é justamente esse retorno limitado. Se você tem um retorno definido, ele não pode ser maior que aquilo, é o máximo e pronto. Então essa é a principal desvantagem da renda fixa, o retorno limitado. Já na renda variável, qual que seria a desvantagem? Além da falta de previsibilidade, uma grande desvantagem é a necessidade de maiores estudos, um aprofundamento, se analisar cada tipo de ativo, cada ativo específico, para saber qual o seu nível de risco, seu potencial de retorno, e mesmo assim você tem não tem uma previsibilidade total. Você faz um estudo, faz estimativas, geralmente essas estimativas batem, chegam bem próximas, e no longo prazo a renda variável tende sempre a dar melhores retornos do que a renda fixa, mas não deixa de ter um risco. No curto prazo, tudo pode acontecer. Por esse motivo, por essa dificuldade, essa necessidade de aprofundamento tão grande para conhecer o ativo, aquilo que você está investindo, é que a renda variável ela não é tão indicada para o investidor iniciante. Geralmente o indicado é o investidor começar a investir em renda fixa e depois, quando ele começa a aprofundar mais, começa a ter maiores entendimentos daquele assunto, ele ir migrando para a renda variável, colocando um pezinho, estudando, analisando, até ele conseguir chegar na renda variável. Além disso, a renda variável ela é indicada para aquele dinheiro que você não vai precisar por agora, aquele dinheiro que você está investindo por longo prazo, para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira. Não aquele dinheiro que você vai precisar para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque você não, justamente essa falta de previsibilidade
você não pode contar com esse dinheiro. Então é por isso que a renda variável ela é uma carteira, você coloca ela numa carteira previdenciária, algo para longo prazo. Então beleza, entendi já quais que são as diferenças, quais que são as vantagens e desvantagens de cada um. Agora você me pergunta, quais que são esses ativos? Quais que são ativos de renda fixa, quais são ativos de renda variável? Dentro da renda fixa, a gente tem três classes de ativos. Seria os ativos emitidos por banco, que são CDBs, LCIs, LCAs, poupança. Os ativos emitidos pelo Tesouro Direto, que seria o governo, que seria Tesouro Selic, Tesouro IPCA+. E tem também os ativos emitidos por empresas, que seriam os CRIs, os CRAs e as debêntures. Já na renda variável, a gente tem ativos reais, como ações, fundos imobiliários, Bitcoin, ouro, dólar e vários outros ativos que são ativos reais. Na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para aquela instituição, seja o banco, seja o governo ou seja uma empresa. Na renda variável, você está comprando uma participação daquela instituição ou daquela moeda, daquela empresa. Não sei se vocês notaram, mas hora nenhuma eu citei a palavra risco. Todos os investimentos têm riscos, mas geralmente o pessoal fala assim, renda fixa é mais seguro, renda variável é mais arriscado. Mas nem sempre. Dentro destas classes de ativos, tem ativos mais arriscados, tanto em renda fixa quanto em renda variável. O que a gente tem que fazer é destrinchar, estudar e conhecer cada classe de ativo, conhecer cada tipo de ativo dentro dessas classes, a fim de definir se aquilo ali é um investimento de alto risco, de médio risco, de baixo risco. Porque quando a gente procura um investimento para a nossa carteira previdenciária, para longo prazo, a gente não quer correr alto risco. A gente até aceita um risco pequeno, mas a gente não quer correr alto risco. E dentro dessas classes de ativos, a gente encontra ativos com baixo e médio risco. Agora, para saber quais que são os investimentos que têm esse menos risco, mais risco, aí a gente tem que aprofundar, a gente tem que estudar um por um, tem que entender o que significam essas siglas, tem que aprofundar mais. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos sobre cada tipo de ativo, como está analisando cada um. Posteriormente eu vou estar fazendo um vídeo ensinando a investir na prática. Então se você ficou curioso, se esse vídeo te agregou, curte esse vídeo, já se inscreve e continua com a gente. Até mais!